Vamos continuar a nossa aula de ciências. Abra aí o seu livro na página 56. Na aula anterior, nós estudamos sobre os animais e suas características, animais vertebrados e invertebrados. Agora nós vamos ver onde esses animais vivem. Cada ser vivo ocupa um lugar específico no ambiente, onde ele encontra alimento e proteção. Assim, todos eles vivem em algum lugar a qual estão adaptados. Então, esse lugar específico nós chamamos de habitat. Os seres vivos podem viver tanto em terra como na água. Então, eles são terrestres e aquáticos, né? Os aquáticos de água doce, salgada e salobra. E os terrestres em terra. Um exemplo de animal de água doce é o boto cor-de-rosa. E nós temos também outros animais que não vivem somente na água, como o hipopótamo, que passa seus dias na água e à noite ele sai para dormir na vegetação próxima. A água salobra, ela pode ser encontrada em regiões conhecidas como manguezais, porque a mistura da água do mar com a água dos rios traz uma salinidade para essa água intermediária se comparada às outras duas. O caranguejo, ele vive nessa região de mangue e ele é muito adaptado a ela. Nós também temos o habitat de água salgada, que é a maioria dos peixes dos seres vivos, né? Entre eles podemos citar aí o peixe palhaço, que está aí nessa imagem. Os recifes, que apresentam também grande diversidade de seres vivos. Já os animais terrestres podem viver em ambientes, em lugares. Os animais que vivem, por exemplo, enterrado no solo, como as minhocas. E também tem aqueles como os cupins, né, que depositam suas larvas nos troncos das árvores. Tem o bicho preguiça, que com seu filhote também vive nos troncos das árvores. E tem aqueles também que vivem camuflado, como em folhas, como sapos, né? Mas como os animais se locomovem, né? Os animais podem apresentar diferentes formas de locomoção, ou seja, vários modos de se movimentar para sair de um determinado local e chegar a outro. Vamos ver então, mas nem todos os animais se locomovem, como as esponjas, né? Que ficam colados nas rochas, fixadas nas rochas nos cascos dos navios, ou objetos que são deixados no mar. Na água, a maneira de se deslocar é o nado. E os animais podem utilizar diferentes estratégias para realizar esta atividade. Você pode ver um exemplo aí, os pinguins são os ótimos nadadores e têm asas adaptadas a essa locomoção. Os peixes têm o corpo alongado e achatado nas laterais para facilitar esse deslocamento. Além disso, eles liberam uma substância que deixa o seu corpo mais escorregadio e tem nadadeiras que os impulsionam na água. E os animais que se deslocam diretamente no solo? Eles caminham, saltam ou rastejam, né? Nós temos os seres humanos, os cachorros, entre outros inúmeros animais que caminham para andar, para se locomover. E temos os cangurus e as rãs que se deslocam por meio do salto, as minhocas e as serpentes que rastejam para se deslocar. E os animais também podem voar, né? Se locomover por meio do voo, se deslocar de um lugar para outro. São as aves e os insetos que têm essa capacidade, né? Entre os mamíferos, nós temos apenas um voador, que é o morcego. Agora vamos falar sobre o que os animais comem. Diferentemente das plantas, os animais não produzem o próprio alimento. Por isso, eles precisam encontrar no ambiente em que vivem os alimentos necessários a essa sobrevivência. Os animais costumam ser classificados em 4 grupos, dependendo da sua dieta. Primeiro, os herbívoros, os carnívoros, os onívoros e os detritívoros. Vamos falar sobre as características de cada um. Os
Os herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas ou algas. Alguns exemplos aí: o boi, a zebra, abelhas e alguns peixes. Já os carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais e eles precisam de estratégias para conseguir perseguir e capturar essa presa. Os leões, os jacarés, as aranhas são exemplos de animais carnívoros. E os onívoros? Os onívoros são animais que se alimentam tanto de plantas e algas como de outros animais e seres humanos. Vamos lá, seres humanos, ursos e lobo-guará têm esse tipo de dieta. E os animais detritívoros são aqueles que se alimentam de carcaças que já estão apodrecendo, né? Estão aí os urubus e as hienas, são exemplos de animais detritívoros. Vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conhecimento? Na página 63. Observe as imagens e circule apenas os animais aquáticos, aqueles que vivem em água doce ou água salgada. Observe as imagens e complete as frases escrevendo a forma de locomoção dos animais representados. Então, você vai colocar lá dentro. Tem pula, salta, nada, caminha e rasteja. Página 64. Aqui você tem os símbolos e você vai descobrir o que está escrito nessas lacunas aí. Lá no exercício 4, você vai desenhar exemplos de animais herbívoro, carnívoro, onívoro e animal detritívoro. Na página 65, está falando um pouquinho mais sobre o lobo-guará. Esse lobo, esse animal que é ameaçado de extinção, tem um poema aí sobre ele, muito legal. Então você vai ler e responder as questões. Um beijo e até a próxima aula.